Nessa época do ano, esse é um dos cantos mais comuns nas cidades brasileiras. Dono da vocalização é o canário da terra, uma ave que chama a atenção pela beleza e pelo canto melódico. E embora comum, existem muitas curiosidades sobre ele que poucas pessoas conhecem. Canário da terra, carinhosamente chamado de canarinho, de nome científico Cichlis flaviola, é um dos passarinhos mais populares do nosso país. Nessa época do ano eu acordo todos os dias com o canto dessa espécie, que começa muito antes do nascer do sol. O motivo dessa ave soltar a voz na primavera e verão está relacionado à reprodução. Os machos cantam para demarcar territórios e atrair fêmeas, pois elas escolhem os seus parceiros principalmente com base na qualidade do canto. Além disso, o canto serve como um meio pelo qual os outros machos avaliam a força e a capacidade dos seus rivais. É uma ave de fácil identificação, mas existe uma grande variação na plumagem ao longo de sua distribuição. De modo geral, o macho adulto possui uma plumagem amarelo brilhante, sendo um pouco mais alaranjada na testa, enquanto que a fêmea e os jovens são menos chamativos, exibindo cores mais pardas e oliváceas, com estrias escuras pelo corpo. Vale ressaltar que fêmeas adultas de algumas subespécies, como da brasiliensis, possuem uma plumagem amarelada, semelhante à dos machos, porém não é tão brilhante quanto a deles. E as fêmeas também podem cantar, só que de um volume mais baixo e de forma mais curta. O canto forte e prolongado que ouvimos é sempre feito pelos machos. E afinal, e esse nome, canário da terra, você sabe? Bom, a origem do nome é bem antiga. Quando os portugueses colonizaram o Brasil e encontraram essa espécie, acharam ela com a aparência e o canto muito parecido com o de uma outra ave chamada de canário, que vive nas Ilhas Canárias, que é um arquipélago espanhol próximo à África. Curiosamente, o nome canário deriva justamente desse arquipélago. Aí, para distinguir uma espécie da outra, os portugueses passaram a chamar a ave que vivia no arquipélago espanhol de canário do reino, enquanto que a ave que vivia em solo brasileiro de canário da terra. Mas muito antes dos portugueses, o canário da terra já tinha um nome popular, um nome dado para alguns povos indígenas. O nome guiranhém-gatu, que pode ser traduzido como pássaro de canto bom. O canário da terra não é o único do gênero. Aqui no Brasil existem 4 espécies do gênero Cichlis. Além dele, tem o canário do Amazonas, canário tipil e o canário rasteiro. Além dessas 4 espécies do gênero Cichlis, também existem alguns passarinhos de aparência parecida e de canto melódico que recebem canário no nome popular. Esse é o caso do canário do mato, uma ave de pernas compridas, amarelinha, que é comum nas florestas do nosso país. Nos campos e brejos de várias regiões do Brasil, existe o canário do campo e o canário do brejo. Outra ave que carrega o nome é açaí canário. Uma espécie comum e muito bonita que tem uma aparência que lembra vagamente a de um canário. E o canário belga? Bom, sempre que eu falo de canarinhos aqui no canal, essa é uma das perguntas mais frequentes. O canário belga, primeiro que não é uma ave nativa do Brasil, é uma ave da Europa. E de belga não tem nada, tá? Ele é espanhol, é uma espécie das Ilhas Canárias. E o que chamamos por aqui de canário belga ou canário do reino é uma ave de gaiola que foi desenvolvida a partir da espécie selvagem que é encontrada nas Ilhas Canárias. Apesar do canário belga ser bem parecido com os canarinhos do gênero Cichlis que existem aqui no Brasil e na América do Sul, é uma espécie que não tem nenhum parentesco com as aves sul-americanas. Enquanto os canarinhos são da família Traupidae, o canário belga é um fringilide, uma família que aqui no Brasil é representada pelos pintacilgos. Hoje em dia, ao andar por uma cidade, é bem fácil de encontrar um canário da terra, né? Em muitos lugares do país, ele tem se tornado até mais comum que os pardais. Mas nem sempre foi assim. Eu não posso afirmar, mas muitas pessoas me relatam que ali nas décadas de 80 e 90 era difícil de encontrar canarinhos nas áreas urbanas.
Nessa época era comum a prática ilegal de capturar passarinhos da natureza para a criação em gaiolas, sendo o canário da terra um dos alvos preferidos. Em Minas Gerais, por exemplo, a raridade do canário era tamanha que na década de 90 a ave foi até considerada ameaçada de extinção no estado. Mas, para nossa felicidade e a dos canários também, algo mudou, pois hoje em dia os canarinhos são facilmente encontrados pelas cidades de várias partes do Brasil. Dentre os prováveis motivos do aumento desse passarinho nas cidades, está o fato da diminuição da captura ilegal com essa espécie, que já não é tão procurada de forma ilegal como era antigamente. Um outro possível motivo do aumento desses passarinhos nas cidades pode ser também o próprio comportamento dos moradores. Muitas pessoas gostam de disponibilizar casinhas artificiais que servem de ninho para essas aves, além de colocarem comedouros nos quintais com quirelas e outras sementes, fornecendo recursos essenciais para essa espécie. E é claro que os canarinhos adoram, né? É uma espécie bem versátil, que se adapta com muita facilidade assim, nas áreas urbanas, principalmente no quesito reprodução. Ao contrário dos pardais, os canários conseguem fazer ninhos em diferentes locais, como ninhos abandonados de outros passarinhos, buracos em árvores, fendas em muros, enfim, eles são realmente muito habilidosos nesse aspecto. E com o aumento das cidades, houve também o crescimento, ou melhor, o aumento das populações de aves urbanas, incluindo os canarinhos, que se aproveitam das condições oferecidas pelo ambiente urbano. E pensa num passarinho bom de briga. O canário da terra é uma espécie até agressiva, tá? Em comedouros ele disputa comida com pombos e pardais, não hesitando em expulsar as outras aves quando necessário. E na hora de escolher locais para fazer ninhos, também pode expulsar pardais e outros passarinhos. O canário da terra é também uma das espécies mais beneficiadas pela habilidade do João de Barro, usando com frequência os ninhos abandonados dessas aves para se reproduzir. Comum, bonito, com canto melódico e de fácil identificação foram características que contribuíram para torná-lo a ave brasileira mais fotografada. Todos os anos, o canário da terra mantém a liderança no ranking de aves mais fotografadas em sites especializados, como do Wikiaves e Bioface. Não tem pra ninguém, hein? Quem curte um futebol sabe que o nosso canarinho tem uma relação bem antiga com a seleção brasileira. Depois que o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo de 1950, que foi sediada no Brasil, a seleção abandonou o tradicional uniforme branco e adotou um novo uniforme amarelo. E essa mudança rapidamente rendeu à equipe o apelido de Seleção Canarinho, em referência à cor amarela do canário da terra. E claro que, inspirado pelo apelido, a CBF adotou o canário da terra como mascote oficial da seleção brasileira. E desde então, várias versões do mascote foram criadas, da década de 60 até os dias atuais, incluindo o popular canarinho pistola. Agora me conta aí, que informação do canarinho mais te chamou a atenção? Tem alguma outra ave muito popular aqui do Brasil que você adoraria ver aqui no canal? Já coloca aí nos comentários. Bom, então é isso, gente. Obrigado aí pela audiência de sempre e até o próximo vídeo.